dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Jesus está no barco com você. Queridos e amados irmãos e irmãs, a vida pode ter momentos assustadores, momentos de inquietação e de crise, em que perdemos o pé e sentimos que nos afundamos. Onde está Deus nesses momentos tão difíceis? Ele importa-se conosco? A liturgia do 12º domingo garante-nos: Deus não abandona nem ignora os filhos e filhas que criou. Ele ampara-os com amor, fiel, vigilante e criador. Ele vai sempre ao nosso lado, cuidando de nós em cada passo da viagem da vida. Ele está no barco conosco, está no barco com você. Na primeira leitura, Deus revela-se a um crente chamado Jó como o Senhor que domina o mar e conhece os segredos do universo e da vida. Nada na criação lhe é indiferente. Ele cuida de todos os seres criados com amor de pai e de mãe. Ao homem resta entregar-se nas mãos desse Deus onipotente e cheio de amor, com humildade e com total confiança. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo convida-nos a olhar para a cruz e a contemplar o amor de Jesus expresso na entrega total da sua vida ao projeto do Pai e a favor dos homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Deus enviou o seu Filho para caminhar conosco e nos ensinar a viver no amor e a permanecer no amor. No Evangelho, Marcos propõe-nos uma catequese sobre a presença tranquilizadora e pacificadora de Jesus na viagem que a igreja e os discípulos vão fazendo pela história. Com Jesus no barco, os discípulos estarão sempre aptos a enfrentar todo tipo de tempestades. Com Jesus no comando, eles sabem que a meta final da viagem não pode deixar de ser o porto seguro onde os espera a vida verdadeira, a vida divina, a vida eterna, a vida em abundância. Reparemos em primeiro lugar no cenário em que Marcos nos situa. No mar, ao anoitecer, como diz o versículo 35, situar o barco com Jesus e os discípulos no mar é colocá-los num ambiente hostil, adverso, perigoso, caótico, rodeado pelas forças que lutam contra Deus e contra a felicidade das pessoas. Por outro lado, a noite é o tempo das trevas, da falta de luz, aparece como elemento ligado com o medo, com o desânimo, com a falta de perspectiva. O mar e a noite definem uma realidade de dificuldade, de hostilidade, de incompreensão, de sombras. Muitas vezes é esse o cenário das nossas viagens ao longo da vida. No barco vão Jesus e os discípulos. O barco é, na catequese cristã, o símbolo da comunidade de Jesus, a igreja que navega pela história. Jesus está no barco, mas são os discípulos que se encarregam da navegação, pois é a eles que é confiada a tarefa de conduzir a comunidade pelo mar da vida. O barco dirige-se para outra margem, como diz o versículo 35b, ao encontro das terras dos pagãos. Marcos alude aqui, quer dizer, muito provavelmente a missão da comunidade cristã, convidada por Jesus a ir ao encontro dos homens e mulheres de todas as raças e culturas para anunciar Jesus e a sua proposta libertadora, a sua proposta de salvação. Durante a travessia, Jesus dorme, como nos diz o versículo 38. O sono tranquilo de Jesus pode significar a paz e a serenidade que ele pretende transmitir aos seus discípulos ao longo da viagem que faz com eles. Veja, a comunidade de Jesus tem de estar consciente de que Jesus está sempre presente e que, portanto, as tempestades da história não poderão impedi-la de concretizar no mundo a missão que lhe foi confiada. O nosso texto termina com o temor. O temor dos discípulos e a pergunta que eles fazem uns aos outros: quem é este quem até o vento e o mar obedecem? O temor define o estado de espírito do homem diante da divindade. No universo bíblico, este temor não apresenta caráter de pânico ou de medo servil,
mas encerram um misterioso poder de atração que se traduz em obediência, entrega, confiança e entusiasmo. Tal atitude positiva deriva da experiência que o crente israelita tem de Deus. Javé é um Deus presente que guia o seu povo com uma solicitude paternal e maternal. A resposta à questão "quem é este?" já está, portanto, dada. O temor dos discípulos significa que eles reconhecem que Jesus é o Deus presente no meio das pessoas e todos são convidados a aderir, a confiar e a obedecer com toda a entrega e com todo o comprometimento. Portanto, é com Jesus, o Deus que está ao nosso lado em cada metro do caminho e que nos ajuda a enfrentar todas as tempestades, todas as crises, todos os medos que encontramos na viagem da vida. Jesus vai à polpa do nosso barco, ao comando, pois Ele é o capitão. Com Ele viajamos tranquilos, ainda que o barco não pare de balançar nas ondas da vida. Por isso tenha fé e acredite sempre, como nos ensina o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações. Comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe sempre nessa grande missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.